A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Vamos rezar? Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Até rimou, né? Vamos rezar, nós estamos na terceira semana do tempo comum. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Até o nosso respirar, que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Deixe o Espírito Santo de Deus vir sobre você, para que abra sua mente, seus olhos, seu coração, para a palavra de Deus. Amém? Eu leio a palavra, amados irmãos, porque é necessária a leitura bíblica. Temos que ser fiéis à leitura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde que eu já vou lendo, vai lendo, que o Senhor vai falando contigo, tá bom? Não só quando eu acabo a leitura e falo o que o meu coração diz, o que eu rezo por nós todos. Amém? Vamos rezar. A primeira leitura, nós estamos lendo, a carta de São Paulo aos Hebreus, a um povo. Capítulo 9, versículos 15, versículos 24 a 28. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou no santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para oferecer a si, muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, amada irmã, que mistério santo é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, ele foi feito desde sempre, O Espírito Santo, de Deus, que formou Jesus, pleno e repleto de toda a graça e misericórdia, ele foi feito sempre. Mas Deus o fez humano, 100% divino e 100% humano. Na criação, no Antigo Testamento, nós, na primeira aliança, a aliança feita lá com Abraão, na primeira aliança que nós temos, desde de Adão e Eva, que, como eu disse para vocês, a Bíblia ela é poética. Então, a gente precisa entender ela dentro da biologia, A gente caminha com a realeza de Deus, e com o estudo que ele nos dá condições, nos capacita para entender cientificamente as coisas. Então, nesse caminho de erros e pecados, porque o pecado, ele é um grande erro que cometemos a nós mesmos. Você pensa que o pecado é contra Deus? Todo o pecado que está escrito na palavra de Deus, ele é uma automutilação. Você se mutila. Quem está em pecado está se machucando como se estivesse se esfaqueando o tempo todo. Só que não nesse corpo mortal, mas no corpo imortal, que é muito pior. Mas Deus, ele vendo toda essa situação de pecado, ele manda nosso Senhor Jesus Cristo, que já existia desde toda a eternidade, É ele gerado no amor de Deus Pai, e ele vem para nos salvar. E ele abre o céu com sua vida, com sua morte, uma vez só, Morreu e ressuscitou ao céu. Ele vence o pecado, ele abre o céu. Ele pega as almas dos justos todas e leva para o céu ao lado de Deus. E ele está hoje, verdadeiramente, ao lado de nosso Senhor. Ponto final. Ele venceu a morte com
com a sua ressurreição, nós ressuscitaremos também. Ele venceu o pecado, não existe mais o pecado, porque ele venceu. Até então, antes da vinda de Cristo, o pecado ainda não tinha sido aniquilado. Com a morte de Cristo, ele vence, né, o salário do pecado, que é a morte, com a sua ressurreição. E ele nos abre o céu. E ele virá uma segunda vez para resgatar os justos, ou seja, os que aceitam essa proposta de não mutilação, ou seja, de não pecar, os que aceitam a proposta de santidade, que caminham lutando. E aí nós temos uma mãe aqui na terra, que é a Santa Igreja Católica, que é a esposa de Cristo, e ela nos dá, né, o passo a passo de que Jesus faria se tivesse em nosso lugar, na situação que você se encontra. Ah, você, Jesus faria dessa maneira. Ah, você, Jesus faria dessa maneira. E mandam pessoas, né, que não fizeram família aqui na terra, e sim a família do céu, com as nossas famílias espirituais, que são os sacerdotes, que cuidam dos santos sacramentos, que são sinais de Deus em nossa vida, para nos motivar, para nos fazer voltar sempre para frente, sempre para o alto, sempre para o céu. E tem a capacidade de nos limpar, de limpar os nossos espíritos, as nossas almas que estão mutiladas pelos nossos pecados de livre, espontânea escolha e arbítrio, e nos elevar para o céu como santos. Como o Pai do céu diz, né? Sede santos como Ele é santo. Amém? Deus abençoe, irmão. É uma jornada, mas é a jornada de amor por Deus. E na realidade, Deus, a gente diz que é por Deus, mas é a jornada de amor da felicidade, que está em Deus, gente. Tudo é pra gente, nada é pra Ele, tudo é pra gente. É como pai e mãe, tudo faz pros filhos. Nada pensa neles, né? A gente não pensa, eu não penso nada em mim. Tudo eu penso nas minhas crianças. Assim é Deus, muito mais é Deus. Hoje o responsório, Salmo 97 ou 98, versículos 1, de 2 a 3b, 3cd a 4 e 5 a 6. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor para sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com clarins e trombetas ao Senhor nosso Rei. Glorificai a Deus em espírito e em verdade. Durante o dia, feche seus olhos. Diga assim: Senhor, como eu te adoro. Né? Feche seus olhos, acalme seu coração. E diga: obrigada, Senhor, por tudo. Eu te adoro. Muito obrigada por tudo. Santo Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Vida eterna, amado irmão, amada irmã. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo a Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhe em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, a gente sempre diz, né? Nosso Senhor perdoa tudo, porque nosso Senhor, ele é a pura misericórdia, ele é a pura compaixão. Mas ele é um Deus muito sábio, ele tem a sabedoria das sabedorias, ele é a sabedoria. Ele só pode perdoar uma pessoa, primeiro, que verdadeiramente se arrepende. Né? Você tem que se arrepender verdadeiramente.
E você precisa acreditar que Deus tem o poder de lhe perdoar. Entendeu? Como existia em outra parábola aqui de Jesus, que um aleijado pedia para ser curado, ele dizia: você acha que é mais fácil eu perdoar os pecados dele ou dizer levanta-te dessa cama e anda? Para você ver, né? Ele que eu tenho um poder dado por Deus no céu e na terra. Rapaz, né, Senhor? Levanta, pega a tua maca e vai embora. E aconteceu isso. Então, na realidade, é você acreditar que Deus pode lhe perdoar. Você não pode fazer nada automático. Já chega, né, gente? Se quando eu era criança, que não tinha todos esses meios de comunicação e esses de Google to Google e etc. aí tudo que a gente pergunta, responde, embora que muitas perguntas erradas, né? Muitas respostas erradas. Mas antigamente você tinha que acreditar no que lhe diziam e você ainda estipular. Mas por quê, né? Eu me lembro que uma vez eu perguntei para minha mãe. A diferença de idade da minha mãe para mim é bem grande. E eu disse para ela: por que eu tenho que lhe chamar de senhora? Ela respondeu para mim: minha filha, porque eu sou mais velha que você. Mas aquilo ali sempre ficou meio que... Eu me lembro muito dessa pergunta. E olha que eu era uma criança muito boazinha e muito educada, calma, né? Tranquila. Eu fico imaginando hoje, né, na cabeça das pessoas, das crianças, dos adolescentes, do jovem, com tantas informações, como que você fica. Mas a fé, minha gente, a fé, ela é uma graça que você tem de Deus, né? Ela é uma decisão que o seu coração toma, que a sua sabedoria pede, o seu coração pede, o seu amor pede. É você verdadeiramente acreditar. Então você precisa ir para a Santa Missa entendendo o que é da Santa Missa, mas mais do que o entendimento científico, né? E o que a gente escreve, esses grandes teólogos escrevem, que é fantástico, é o coração, é você se entregar verdadeiramente, é você se ajoelhar, você se apaixonar. E a gente só se apaixona por quem a gente conhece, a gente só ama quem a gente conhece. Então a palavra de Deus, ela faz a gente amar muito a Deus, adorar muito a Deus, porque ela é o próprio Deus. Estaremos sempre aqui no Presta Atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó, uma santa semana para você, beijo da Cris.